Antes que alguém pudesse impedir o lançamento do foguete, ele foi disparado. O mar da China Meridional ficou em silêncio por um momento. O USS Ronald Reagan, uma cidade flutuante de aço e artilharia, teve segundos para reagir enquanto os radares se acendiam e os alarmes soavam. Não! Ainda não aconteceu. No entanto, especialistas alertam que bastaria um passo em falso para que a animosidade entre os Estados Unidos e a China explodisse. Já que está em um nível sem precedentes, um alerta de radar errado. Um único míssil rebelde. Um Arrow. A China tem expandido sua marinha muito mais rapidamente do que qualquer um poderia prever. Os seus bombardeiros de longo alcance, cruzadores e mísseis podem viajar centenas de quilômetros para atingir um porta-aviões americano. Por quê? Porque esse porta-aviões é um símbolo, não apenas um navio, uma base aérea em movimento. Estamos aqui e estamos de olho em vocês, diz a mensagem. No entanto, ninguém quer responder a esta pergunta. Quando a China atacar primeiro, o que acontecerá? Esse é o foco principal deste vídeo. Vamos guiá-lo passo a passo pelo que um verdadeiro ataque chinês pode implicar. Do início ao fim, da descoberta à represália. E, acima de tudo, o que isso significa para o mundo como um todo, se isso vier a acontecer. Porque não se deve assumir que isso é apenas uma ameaça. A China está a preparar-se para esta batalha, não apenas para uma guerra qualquer. O tamanho da marinha chinesa aumentou drasticamente nos últimos 20 anos. Em número de navios, eles agora possuem a maior frota naval do mundo. Mas o que esses navios e essas armas podem fazer é mais importante do que os números. Pequim está a construir para subverter a hegemonia americana, particularmente no mar da China Meridional e perto de Taiwan. E o seu principal objetivo? Os porta-aviões americanos. Primeiro, vamos discutir os mísseis. Porque a China lançará um ataque a grande distância. O míssil hipersônico destruidor de porta-aviões, conhecido como EJ-21, é um dos seus piores inimigos. É rápido. Tem uma velocidade de Mach 10, ou seja, 10 vezes a velocidade do som. Pode atingir um alvo em movimento antes que alguém perceba que está a ser lançado de bombardeiros ou navios. Ele foi projetado para romper as defesas de um porta-aviões sem que a tripulação perceba que ele está se aproximando. Além disso, eles possuem o DF-21D e o DF-26, dois mísseis balísticos de longo alcance conhecidos como destruidores de porta-aviões na comunidade militar. Alvos a mais de 500 milhas de distância podem ser atingidos por eles. A maioria dos caças a jato não consegue chegar tão longe sem reabastecimento. Além disso, eles são feitos para afundar o navio, não apenas atingi-lo. Combine isso com os bombardeiros H-6 da China, que são capazes de transportar mísseis balísticos lançados do ar. Essas aeronaves são capazes de disparar mísseis a centenas de quilômetros de distância enquanto voam perto da costa. Especialistas acreditam que o H-6 foi recentemente avistado transportando o KD-21, um míssil balístico lançado do ar que pode ser usado contra navios americanos. A China não está a parar por aí. Possui submarinos que podem se aproximar furtivamente de um grupo de porta-aviões, pois estão equipados com mísseis de cruzeiro e torpedos. Para sobrepujar as defesas americanas, eles têm se preparado para táticas de enxame, que envolvem o lançamento simultâneo de vários ataques usando drones e mísseis. Não se pode esquecer a cibernética, uma tática usada pelos militares da China, que tem seu próprio ramo cibernético, é interferir nos sistemas de radar e comunicação antes mesmo de disparar um tiro. O único tempo de que precisam é 30 segundos para cegar o grupo de porta-aviões. Portanto, isso não é mera conjectura. Essas são armas reais. Elas agora são reais. Além disso, seu único objetivo é fazer os Estados Unidos reconsiderarem a possibilidade de enviar um porta-aviões para as águas chinesas. A questão fundamental para si, porém, é observar. Estão a brincar ou acha que a China realmente dispararia primeiro? Deixe um comentário abaixo com a sua opinião. Todos os comentários são lidos por nós. Podemos ver claramente o que a China está a preparar.
Mas sejamos claros, a Marinha do ZEUA também não chegou a esta reunião de mãos vazias. Um porta-aviões do ZEUA não navega sozinho quando entra no Pacífico. Ele tem reforços, e muitos. Um porta-aviões, um cruzador de mísseis guiados, vários contratorpedeiros, um submarino de ataque rápido e inúmeras aeronaves normalmente compõem um grupo de ataque de porta-aviões. Imagine-o como um castelo flutuante protegido em 360 graus. Naturalmente, o porta-aviões, como o USS Ronald Reagan ou o USS Gerald R. Ford, é o ponto focal. Essas feras lançam e recuperam caças, como o F-35C de última geração e o F-18 Super Hornet. Esses caças têm uma finalidade. Eles realizam patrulhas, identificam perigos potenciais e impedem que aviões hostis se aproximem. A verdadeira magia, no entanto, ocorre com a tecnologia que não se pode ver, abaixo do convés. O sistema de combate Aegis será discutido primeiro. NOMAR. Ele é o cérebro e os olhos da Marinha. Ele pode enfrentar várias ameaças em questão de segundos e rastrear mais de 100 alvos simultaneamente. O Aegis já sabe quando um míssil se aproxima a Mach 5 e determina a posição ideal de interseção antes que a maioria das pessoas tenha tempo de piscar. Vamos falar agora sobre poder de fogo. Os mísseis Standard Missile 2, a SM-2, estão entre as linhas iniciais de defesa. Não se deixe enganar pelo nome. Este é o seu míssil básico de defesa aérea. É preciso, rápido e letal. Depois, há o SM-6, que pode atingir aviões, bem como mísseis balísticos e de cruzeiro que se aproximam. Assemelha-se ao míssil multifuncional utilizado pela Marinha para abates a curta distância. Existem também os Evolved Sea Sparrow Missiles, ESSM. E bem-vindo ao Phalanx Sea-Wiz. Se algo conseguir passar por essa rede, é um canhão Gatling guiado por energia nuclear com 500 tiros por minuto. Qualquer coisa que voar muito perto será destruída por essa parede de chumbo. E sob a superfície? Bem, um submarino de assalto da classe Virginia geralmente está à espreita na área. Esses submarinos são mortais, furtivos e equipados com mísseis de cruzeiro e torpedos. Um submarino da classe Virginia seria o primeiro a ver, e a última coisa que os submarinos chineses veriam se tentassem contrabandear um submarino perto do porta-aviões. Imagine como seria, momento a momento, se a China realmente puxasse o gatilho. Vamos imaginar isso, certo? Pouco depois das 2 da manhã, no mar da China Meridional. O céu está calmo. A cerca de 150 milhas da costa de Taiwan, o USS Ronald Reagan e o seu grupo de ataque estão em patrulha normal. Há patrulhas aéreas de combate a voar. O radar está silencioso. A equipa está em guarda, mas ninguém está preparado para o que vai acontecer a seguir. Um míssil DF-21D está a ser colocado num lançador móvel algures no continente chinês. Noutra cena, um bombardeiro H-6 decola sobre a água a partir de um aeroporto costeiro. Apenas um movimento abrupto, sem preparação, sem tiros de aviso. A ordem de lançamento é dada após uma decisão tomada à porta fechada. O ataque começa a mais de 1.000 quilômetros de distância. Eles disparam o DF-21D como um míssil balístico. Ele traça um arco no espaço, mas em vez de simplesmente cair, a ogiva mergulha diretamente no alvo em movimento, o porta-aviões do ZEUA, usando um veículo de reentrada manobrável. Um míssil KD-21 é lançado à distância pelo bombardeiro H-6, e navios de superfície disparam enxames de mísseis de cruzeiro IJ-18 enquanto se aproximam baixo sobre o oceano e seguem as ondas. O radar detecta a ameaça ao Reagan em menos de 5 segundos. Soam alarmes. Os marinheiros correm para os seus postos. O centro de informação de combate fica iluminado. O sistema de rastreamento alimentado por IA do navio entra em modo de combate total. Cada alvo é bloqueado pelo sistema Aegis, que os classifica de acordo com o nível de ameaça e o tempo de impacto. São lançados pares de mísseis SM-6. O céu se transforma num balé letal de metal, fogo e rastros de fumaça.
Depois de romper a camada externa, um YJ-18 segue em rota direta para o lado estibordo do Reagan. Milhares de balas são disparadas em um turbilhão quando o Phalanx Seaweed entra em ação, soando como uma motosserra com esteroides. Detritos chovem no mar enquanto o foguete se fragmenta no ar. Agora imagine isso. Um único míssil passa. Perto do convés de voo, ele atinge o alvo. Uma enorme explosão. Incêndios secundários começam. As operações de voo são interrompidas. Há aeronaves danificadas. Há feridos entre os marinheiros. Dói. Mas o navio não está a afundar. O mais impressionante é isto. Isto é apenas os primeiros 10 minutos. Um grupo de ataque de porta-aviões é obrigado a lutar contra os ferimentos. Equipas de controle de danos começam a trabalhar. Os sistemas de supressão de incêndios são acionados. Para encontrar a fonte de lançamento, drones são lançados. Um EA-18G Growler está no ar em questão de minutos, cegando os sistemas de mira chineses e interferindo no radar inimigo. Os submarinos americanos locais assumem uma postura ofensiva. Os Estados Unidos agora têm uma chance de responder. Um navio não seria o único alvo desse tipo de ataque. Toda a frota do Pacífico seria acionada. As bases entrariam em alerta máximo, incluindo as do Havaí, Guam e Japão. Uma reunião imediata seria realizada com aliados como a Coreia do Sul e a Austrália. Os navios de guerra começariam a mudar de posição. Em poucas horas, bombardeiros B-1 estariam no ar. Em preparação para um possível contra-ataque, satélites mirariam os locais de lançamento chineses, o que intensifica ainda mais a situação. É impossível determinar se o míssil inicial foi o último ou se há mais a caminho. Teria sido um tiro de aviso? Um erro de julgamento? Ou o primeiro tiro de algo maior? Aqui, não vamos medir palavras. Uma linha que nunca foi ultrapassada na história será ultrapassada se a China atacar um porta-aviões do ZNPO. Além disso, se essa linha for ultrapassada, a Marinha do Zizewa não vai esperar pela segunda rodada. O grupo de ataque do porta-aviões entra em postura de guerra total assim que o ataque ocorre, independentemente de ele atingir o alvo ou não. Os outros navios do grupo podem ser danificados, mas o Reagan, muito vivo e armado até os dentes. A ação inicial? Portager. O silêncio toma conta do rádio. Todas as comunicações são criptografadas. As redes de defesa aérea são ativadas. Todos os cruzadores e contratorpedeiros na área começam a monitorar quaisquer outras ameaças possíveis. Aeronaves, drones, mísseis e até submarinos. O controle de danos não é mais suficiente. São operações de combate em tempo real. O Reagan lança E-2D Hawkeyes e drones. É um avião de alerta antecipado no ar, à procura de novos lançamentos. Os pássaros voam pelo ar. A China perderá o elemento surpresa se decidir lançar uma segunda onda. A ala aérea, no entanto, já está no ar. Do convés de Reagan, F-18s e F-35s disparam para o ar. As suas diretrizes? Interdição e reconhecimento imediatos. Isso implica localizar os locais de lançamento, detectar navios ou submarinos adversários e, se necessário, lançar uma retaliação vigorosa. Os Estados Unidos não se limitam a dar socos sem pensar. Garanto-vos, a retaliação é rápida, mas calculada. Ilhas disputadas como as Paracel ou as Spratly têm instalações de radar chinesas? Na lista de alvos, elas estão no topo. A distância é irrelevante para um míssil de cruzeiro Tomahawk. Ele pode atingir um alvo a centenas de quilômetros de distância, com precisão de GPS quando disparado de um contratorpedeiro como o USS Halsey. Apenas um alvo? Lançadores costeiros e veículos de radar de mísseis chineses. Mas os mísseis DF-21D são guiados por satélites e postos de comando. Corte as mãos e os olhos. Enquanto isso, as tropas cibernéticas americanas entram em ação. Caso a China use guerra digital para confundir os sistemas de mísseis ou interferir nos radares americanos,
As equipas cibernéticas americanas, como as do Cyber Command, entram em ação total. Considere sinais fantasmas digitais direcionados às redes de alvos chinesas, falsificação de GPS e sobrecarga dos sistemas. Cruel, silencioso e indetectável. Além disso, ainda não discutimos os submarinos. Pelo menos um submarino de ataque rápido da classe Virginia está, sem dúvida, a observar o grupo de porta-aviões. O submarino desaparece, mergulha profundamente e fica em silêncio assim que o ataque começa. O seu objetivo? Ficar de olho em qualquer embarcação inimiga na sua área, particularmente qualquer contratorpedeiro ou submarino chinês. Um torpedo pode ser a sua surpresa final se qualquer embarcação hostil se aproximar o suficiente para disparar outro míssil. Eis um pequeno detalhe desagradável. Alguns destes navios de guerra hostis são frequentemente conhecidos dos submarinos norte-americanos. Muito antes de as coisas aquecerem, eles já os estavam a rastrear. Se aprovado, basta um único clique para enviar um torpedo para o oceano. PACOM Terra. O comando Indo-Pacífico dos GEO fica extremamente vigilante. Os bombardeiros B-1B são acionados na base aérea de Anderson, em Guam. O Japão ativa as suas defesas contra mísseis balísticos. As bases de Okinawa foram autorizadas para operações de lançamento. A Austrália começa a carregar suprimentos e combustível. Todos estão cientes do que está a acontecer e ninguém quer ser pego de surpresa. A tripulação do Reagan está a combater incêndios, reparar sistemas e transportar feridos para os hospitais enquanto está no mar. O porta-aviões, no entanto, ainda está vivo, de forma alguma. Os porta-aviões são projetados para resistir a danos e continuar operando. Pode haver danos no convés. Alguns sistemas podem estar indisponíveis. No entanto, o navio permanece flutuando. A tripulação se une. As operações de voo são retomadas em questão de minutos, ainda ativas, mas talvez reduzidas. Por quê? Devido ao fato de que a Marinha dos Liueura se prepara para exatamente esse cenário. O porta-aviões continua a ser uma plataforma de comando, esteja ele danificado ou não. Os outros navios do grupo assumem o comando. Se necessário, o comando pode até ser transferido temporariamente para um cruzador ou contratorpedeiro próximo. O grupo continua, ajusta-se. E é isso que distingue a prontidão no mundo real dos exercícios. Sejamos também sinceros, a China também está ciente disso. É por isso que um ataque deste tipo não seria tolerado. Um único impacto num navio é mais do que uma mera manobra estratégica. É uma proclamação. E essa proclamação tem repercussões. Repercussões a nível mundial. Porque o que vem a seguir para o Reagan já não é a questão principal. É o futuro do mundo. Um porta-aviões do Zhou é atingido por um míssil chinês. Todos os maiores radares militares do Pacífico acendem em questão de minutos. Isso não é mais um problema exclusivamente entre o Zhou e a China. Toda a área está tensa. O Japão é o primeiro. Tóquio provavelmente entraria imediatamente em alerta máximo, porque a Força de Autodefesa japonesa já está vigiando o Mar da China Oriental e há bases americanas espalhadas por Okinawa. As primeiras baterias de mísseis Patriot são lançadas. Os contratorpedeiros Aegis mudam de posição e os caças voam. O Japão não é um observador. Eles têm um lugar na primeira fila e são aliados próximos dos Estados Unidos. A seguir vem a Coreia do Sul. Seul está ciente de que a sua própria segurança pode ser o próximo alvo se os Estados Unidos forem atacados. Quaisquer possíveis repercussões do Mar da China Meridional teriam agora de ser tidas em conta pelos seus sistemas de defesa aérea, que já estavam apontados para a Coreia do Norte. A seguir vem a Austrália. Uma superpotência silenciosa com ligações estreitas aos Estados Unidos. Canberra prepararia, sem dúvida, os jatos da RAF. Bloquearia todos os recursos navais e começaria a enviar aviões de observação para locais estratégicos. Na área, já se juntaram as patrulhas do Zécio. Isso só aceleraria a colaboração. Sem mencionar Taiwan. A apenas 100 quilômetros da costa da China,
A pequena ilha se torna o centro das atenções em todo o mundo. Além disso, Taiwan pode mobilizar totalmente as suas forças armadas e até mesmo solicitar assistência internacional se acreditar que será o próximo alvo. As Filipinas também são bastante importantes. Recentemente, bases americanas foram reabertas no país. As que estão perto das ilhas ocupadas pelos chineses, patrulhas conjuntas, coordenação direta e até cobertura aérea de combate a partir do território filipino podem ser acionadas por um ataque a um porta-aviões. É aí que as coisas ficam difíceis. A OTAN. A OTAN não é obrigada a reagir nos termos do artigo 5, ou até que um membro seja diretamente atacado. Mas sabe o que mais? As coisas rapidamente ficariam confusas se o ataque envolvesse forças americanas, trabalhando com aliados ou se o porta-aviões fosse atingido enquanto abrigava oficiais da OTAN. No mínimo, antecipe um extenso intercâmbio de informações, mobilização de recursos navais e pressão política sobre Pequim. Enquanto isso, caos nas Nações Unidas. Acusações, vetos e reuniões de emergência voam como confetes. A agressão é negada pela China. Os Estados Unidos exibem imagens de satélite. A Rússia pode ficar do lado da China. A Europa defende a moderação. Enquanto isso, as tensões continuam a aumentar, sem mencionar os mercados. Comércio no valor de bilhões de dólares é realizado por navios internacionais no Mar da China Meridional, de Pequim a Nova York. Um único míssil poderia causar compras em pânico, quedas na bolsa de valores e um aumento nos preços do petróleo. O aspecto mais assustador de tudo está prestes a começar. O que vem a seguir? Isso leva a um conflito em grande escala? Sejamos claros, não se trata mais apenas de navios de guerra e mísseis. Tem a ver com escalada. E as coisas rapidamente ficam fora de controle. Ambos os lados começam a jogar um jogo de quem pisca primeiro assim que os tiros são disparados. Mas a China e os Estados Unidos, ambos têm dificuldade em piscar. Pequim pode alegar autodefesa ou que o porta-aviões estava em suas águas territoriais. Podem tentar detê-lo ali, na esperança de que os Estados Unidos não se arrisquem a expandir. O problema é que os Estados Unidos não podem dar-se ao luxo de parecer fracos. Correm o risco de dar a impressão de que os navios americanos e os seus aliados estão vulneráveis a ataques se não reagirem com força. Estamos no limite agora. A retaliação dos EUAs intensifica-se. As defesas aéreas da China retaliam. Um contra-torpedeiro é afundado. De repente, ambos os lados sofrem perdas. Em direto na televisão, os políticos começam a ameaçar as pessoas. A internet entra em colapso. E nos bastidores, as forças armadas preparam-se para mais. Os navios mudam de posição. As profundezas são perseguidas por submarinos. Bombardeiros da Força Aérea realizam voos de longa distância. Comandantes estão a elaborar planos de ataque contra instalações de mísseis no continente. A China disponibiliza as suas reservas. Os Estados Unidos alertam os aviões comerciais. Isto já não é postura. É a preparação para a guerra. Mas há uma reviravolta assustadora. Toda a luta pode desaparecer rapidamente do mapa, porque há pontos críticos por todo o Mar da China Meridional. Taiwan, as Filipinas, as Ilhas Senkaku. Dependendo de como as fronteiras mudarem, se o combate se espalhar por esses territórios, um conflito regional pode envolver a Austrália, a Coreia do Sul, o Japão e possivelmente até a Índia. E se a China se sentir cercada? Pode exercer mais pressão, iniciar ciberataques contra a infraestrutura americana, interferir em satélites, ou exibir as suas armas nucleares. O suficiente para deixar Washington tensa. Aqui, a China e os Estados Unidos são superpotências nucleares. São capazes de um segundo golpe. Isto implica que um dos lados ainda pode retaliar com força se for atacado primeiro. Ambos os países estão cientes do que está em jogo. Para estancar o sangramento antes que se transforme numa inundação, eles têm linhas diretas, conversas secretas e comunicação entre militares. Ainda assim, houve um piloto morto, um míssil e um navio afundado. É tudo o que é preciso para iniciar uma nova forma de conflito.
Isto vai além da ficção militar. Este futuro está muito próximo para ser confortável, mas é concebível. Um único ataque com mísseis tem o potencial de destruir a paz no Pacífico, perturbar os mercados mundiais e levar os dois maiores exércitos a um conflito impossível de vencer. Atualmente, todas as semanas, muitas vezes a poucas centenas de metros, navios de guerra chineses e americanos passam uns pelos outros no mar da China Meridional. As tensões estão a aumentar em vez de diminuir, com caças a interceptar-se no ar. A diplomacia é, portanto, mais importante do que nunca. Porque não há volta a dar depois do primeiro tiro. Assim, permanece uma pergunta assustadora. Estarão ambas as partes preparadas para parar isto antes que comece? Ou vamos todos arrepender-nos do que estamos a fazer? O que pensas? O que os Estados Unidos devem fazer caso a China ataque um porta-aviões norte-americano? Tentar acalmar a situação ou reagir violentamente? Partilha a tua opinião na secção de comentários abaixo. Se este vídeo te abriu os olhos, clica no botão inscrever-se, curte e ativa a campainha de notificações. Agradecemos o teu tempo e esperamos ver-te no próximo vídeo.